Olá, gente, boa noite. Não consegui concluir o vídeo agora aí porque a internet estava muito ruim, então eu vim aqui para a webcam sem a internet. Estou gravando o vídeo para vocês, vou disponibilizar no YouTube mesmo. Caso haja algumas falhas aí no nosso sistema da universidade, não vai interferir na nossa aula. Então, gente, estava devendo para vocês aí a continuidade dessas duas letras, E e F. E vamos terminar então aqui fazendo as derivadas parciais. Como que vai ficar? A gente tem que fazer a derivada parcial dessa f em relação a x. Então a gente vai derivar todos os carinhas que tem x. Como aqui é uma função polinomial, né, e não tem nada misturado aqui, duas funções de x, basta a gente derivar carinha por carinha. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada de 2x ao quadrado é 4x. A derivada de 6y é 0 e de 10 também é 0. Porque na derivada parcial da f em relação a x, a gente admite os carinhas com y sempre como constantes. Então é por isso que a derivada aí do 6y e do 10 dão 0. Então a nossa derivada parcial aí da f em relação a x deu e elevado a x mais 4x. Agora, quem é a derivada parcial da f em relação a y? Na derivada parcial da f em relação a y, todo mundo que tem somente o x são constantes. Então a derivada da constante é 0, tá? Então aqui nesse exemplo, a gente não tem nenhum carinha com x e y, né? Ou cada carinha só tem o x, ou cada carinha só tem o y. Então, de novo, por ser um polinômio, basta a gente derivar membro a membro. Então a derivada parcial da nossa f em relação a y vai ser derivada de e elevado a x é uma constante, dá 0, mais derivada de 2x ao quadrado. Então x é constante, 2 é constante, continua sendo 0. Derivada de 6y é 6. E a derivada de 10, que é uma constante, é 0. Então a gente chegou que a derivada parcial da f em relação a y deu 6. Apenas uma constante. Tá? Aqui é a derivada parcial da f em relação a x e a derivada parcial da f em relação a y. Agora aqui no nosso exemplo f, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui sim a gente vai ter duas funções de x. Vamos prestar atenção. Olha, a nossa função f de x está escrito 20x ao quadrado, y ao quadrado e ln de x. O 20 já é uma constante por ela mesma. Y ao quadrado, a gente só tem uma função de y. E aqui tem x ao quadrado e ln de x. A gente tem duas funções de x, né? X ao quadrado é uma função e ln de x é a outra função. Então, quando a gente for derivar isso daí, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Então, para derivar, fazer a derivada parcial da f em relação a x, vamos separar esses carinhas aqui da nossa função. Vou reescrever dessa forma aqui, ó. F de xy é 20y ao quadrado vezes x quadrado vezes ln de x. Por que eu separei assim, gente? Porque quando eu for fazer a derivada parcial da f em relação a x, a gente vai ter que admitir que y é uma constante. Então, como y é uma constante, esse cara aqui vai ser uma constante multiplicando a nossa função de x. Então, por isso que eu coloquei ele na frente e vamos derivar esse carinha aqui, ó. Agora, para derivar esse cara no x, a gente tem uma função parecida lá com a nossa tabela, né? Se a gente tiver tabela de derivadas e integrais. É a derivada do produto. A derivada do produto, vou escrever aqui embaixo para vocês, né? Se a gente tem uma f de x igual a u vezes v, a nossa f' de x, a derivada dessa função, vai ser feita como? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Isso daqui a gente já tinha feito um pouquinho antes, só que na plataforma. Então, gente, vamos fazer aqui a derivada do produto. O nosso x ao quadrado, ele vai fazer o papel de u, e o ln de x vai fazer o papel de v. Apenas na derivada parcial de f em relação a x.
Porque quando a gente for derivar em relação a y, isso daí é tudo constante. Então vamos lá. Derivada parcial da f em relação a x vai ser igual a constante multiplicativa. A gente já viu nos exemplos anteriores que ela sempre continua, então eu já vou deixar ela aqui na frente, ó. 20y ao quadrado que multiplica. Agora vamos derivar esse carinho. Vamos seguir essa regra de derivada, ó, tá? Então a gente tem u vezes v, que é a nossa f de x ali, e a gente vai ter que fazer essa regra de derivação. Então, ó, vamos derivar a u, manter a v, mais manter a u e derivar a v. Então vamos lá. Derivada de u. Derivada de x ao quadrado, 2x, vezes a própria v. E a v é o ln de x, mais a nossa u. A u é o próprio x ao quadrado, vezes v'. V' é a derivada dessa v. Quem é a derivada de ln de x? 1 sobre x. Então, como que vai ficar em nossa derivada parcial? Aqui a gente já pode simplificar, né? Porque x ao quadrado e x à primeira tem a mesma base. A gente vai manter a base e subtrair os expoentes, né? Porque isso daqui é x ao quadrado dividido por x. Então, nossa derivada parcial da f em relação a x ficou 20y ao quadrado, que multiplica 2x ln de x, mais x, porque x ao quadrado dividido por x dá x. E aí, gente, terminou aqui a nossa derivada parcial da f em relação a x. Derivada parcial da f em relação a y, vamos olhar aqui para a primeira função, a gente não precisa separar nada, porque ó, 20 é constante. X quadrado vai ser constante, porque a gente está derivando em relação a y. E ln de x também vai ser constante. Então, como são constantes multiplicativas, ela vai continuar lá na frente de y ao quadrado. Então, eu vou reescrever assim, ó. 20x quadrado ln de x. E agora a gente deriva aqui o y ao quadrado. Quem é a derivada de y ao quadrado? 2y. Para deixar bonitinho, derivada parcial da f em relação a y, basta a gente fazer número vezes número. 20 vezes 2, 40, x quadrado, ln de x, y. Ln de x, né? Separado aqui, porque senão confunde e parece que o y está junto ali do ln. Por isso que eu pus entre parênteses. Bem, gente, espero que vocês tenham entendido aí o nosso exemplo. A nossa aula encerraria por aqui, né? Aí vou postar mais algumas atividades de exercícios e exemplos e farei já também a nossa próxima videoaula com a derivada pela regra da cadeia. E postarei também no YouTube. Até o próximo vídeo, pessoal.